A paz do Senhor a todos. Muito obrigado por cada um de vocês que mais uma vez aqui estão para assistir um vídeo de Escola Sabatina. Que esse seja para a honra e glória de nosso Deus. Sejam bem-vindos e que aqui possamos aprender mais e mais do nosso Senhor. Muito obrigado a cada um de vocês que tem entrado em nosso canal Nois Mídia e aqui poder estar nos assistindo, compartilhando o nosso trabalho, dando o seu like também e também se inscrevendo nesse canal. Que todo esse trabalho que aqui seja feito seja para a honra e glória do Senhor. Ficamos muito felizes pela tua presença. Não se esqueçam disso. E vocês podem compartilhar esses vídeos com outras pessoas. Compartilhem no seu Facebook, compartilhem aí nas redes sociais. E que todo esse trabalho seja feito para a honra e glória do Senhor. E fazemos com o maior carinho possível. Não se esqueçam disso, tá bom? Então, irmãos, vamos a mais um estudo de Escola Sabatina. Mas para isso, antes devemos fazer o quê? Você já sabe, que é uma oração pedindo a presença de nosso Deus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, que estamos aqui a estudar a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito possa ficar conosco, que possamos ser irradiados, ó Pai, com a Tua glória e possamos meditar mais e mais em Tuas santas palavras. Que essas palavras, Senhor, possam trazer, ó Pai, aprendizado para nossas vidas e que mais e mais possamos estar buscando a Tua presença em nosso meio. E que este estudo, Senhor, possa me abençoar e também abençoar cada um dos ouvintes que aqui estão conosco. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, estamos aptos a abrir as nossas lições da Escola Sabatina e começar o nosso estudo. O nosso estudo é da lição 11, do sábado 14 de março, que tem como título Circunstâncias Impossíveis. Uau! Circunstâncias impossíveis. É assim na vida do cristão. Por muitas vezes, se fraquejarmos ou sabemos que se fraquejarmos ou não, passaremos por dificuldades em nossas vidas. Mas essa é a nossa vida. Deus disse que a nossa vida aqui não seria tão fácil, mas sabemos que em Cristo Jesus podemos o quê? Todas as coisas, como diz o Salmo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, circunstâncias impossíveis, vamos aprender algo, que é para nós não falharmos e não duvidarmos da palavra de nosso Deus. A introdução diz desta maneira: Deus convida a seus fiéis, aqueles que acreditam nele, a falar com coragem. Aqueles que não acreditam ou têm esperança, volte-se para o Senhor, seus prisioneiros de esperança. Busque força de Deus, do Deus vivo. Manifesta-te uma fé inabalável e humilde, em seu poder e em sua vontade de salvar. Quando alavancarmos fielmente sua força, ele surpreendentemente muda a perspectiva, mais desesperadora e desanimadora. Ele fará isso pela glória de seu nome. Uau! Que maravilha, meus irmãos! Deus, Ele é maravilhoso e Ele está te pedindo, Ele está falando, vai! Aqueles que acreditam nele, falar com coragem. Falar com coragem o que, meus irmãos? Das promessas de nosso Deus. Da segunda vinda de Cristo Jesus. Prega para o teu vizinho, prega para teu irmão, não fique com vergonha, tenha coragem e saia para anunciar o Evangelho da verdade. Deus busca essas pessoas e diz mais: busque a força de Deus, do Deus vivo, que se buscarmos a força do Deus vivo, ninguém poderá nos vencer, ninguém poderá nos derrotar e continuaremos sempre fazendo a vontade de nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: uma profecia aparentemente incrível. A primeira pergunta diz desta maneira: que grave problema ameaçou os habitantes de Samaria quando os sírios sitiaram a cidade? O que profetizou Eliseu quando a fome afetava a todos e a pouca quantidade de comida que restava era vendida a preços exorbitantes? Temos duas perguntas aqui, a qual vão ser respondidas pela nossa irmã Isabel, que agora está ali vivendo em São Paulo.
Irmã Isabel, é contigo. Que Deus te abençoe desde já. Mais ou menos no ano 844 a.C., o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, sitiou Samaria. Então ali agora começaram os problemas naquela cidade, porque eles não tinham água, não tinham comida, não tinham alimentos, e eles estavam com uma grave fome naquele lugar. Então as pessoas agora queriam tirar deles o máximo que eles tinham. Então estavam vendendo para eles uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Quanto que vale uma cabeça de jumento? Vale nada. Quem vai comer cabeça de jumento, né? Mas as pessoas estavam ali vendendo, um preço exorbitante para eles. E também um prato de esterco de pombo. Quem vai comer esterco de pombo? Mas eles estavam vendendo por 5 ciclos de prata. Então aquelas pessoas estavam com uma grave fome e muito grande naquela cidade. Mas não só isso. Então Eliseu falou que eles iam... no outro dia, na manhã seguinte, eles iam ter comida, farinha por 1 ciclo de prata e 2 medidas de cevada por 1 ciclo de prata. E aquela pessoa que estava do lado do rei, aquele senhor que vivia do lado do rei, duvidou de Eliseu e falou: como que você vai fazer isso? Nem se abrisse o céu e caísse, você ia ter esse alimento. Mas aí o Eliseu falou para ele: você vai ver, porém você não vai comer. Por quê? Que quando ele ficou sabendo do que ele estava ali, no outro dia, quando os sírios estavam ali sitiando a cidade, e eles escutaram um barulho, como se viesse uma guerra contra eles, então eles fugiram, foram embora. E quando esse senhor abriu a porta, todo mundo falou: oh, aqui tem alimento, aqui tem alimento. Aí veio as pessoas vieram correndo e passou por cima dele e ele morreu. E ele não viu. Então aí está a profecia de Eliseu, que ele viria o alimento, mas não comeria. Então eu vejo aqui também na notinha, que achei muito importante, que fala assim... Depois disso, Israel ficou livre por algum tempo dos ataques dos sírios, porém mais tarde, sob a energia da administração de um determinado rei, havia sido ungido com aguilhões de Israel. O exército sírio cercava Samaria, sitiando-a. Nunca Israel havia sido levado a situação de tão grande dificuldade como durante esse cerco. Então Samaria passou por muita dificuldade naquela época. Que o Senhor nos ajuda. Amém. Muito obrigado, querida irmã Isabel. Que Deus te abençoe e que você esteja sempre aí disposta a nos ajudar a responder essas lições. Que eu acredito que foi uma bênção tanto para você quanto aqueles que vão ainda escutar este belíssimo vídeo. Que seja para o Senhor. Amém? Muito obrigado. E aqui, irmãos, podemos ver aqui o que foi que aconteceu. O pessoal ali na cidade de Samaria estava sofrendo um cerco pelo rei Ben-Hadad, né? E eles estavam com muita fome. Olha só, meus irmãos, quanto era vendido a cabeça de um jumento. 30 peças de prata. Que caro, hein, meus irmãos? Aqui vocês vão ver quanto custava isso nos dias de hoje. 80 peças de prata. Qual é o valor? Vamos somar e entendermos quanto estava valendo aí a cabeça de um jumento? Uau, que caro estava! Vamos lá, e diz mais, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Aqui também vocês vão estar vendo o valor de quanto custava essas 5 peças de prata nos dias de hoje, hein? Mas aí Eliseu, ele falou algo, né? Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo. O profeta aí, Eliseu, ele traz uma profecia que aconteceria no dia seguinte, sendo que esse pessoal estava com muita fome nesse dia e estavam passando por um cerco muito triste. Só que aí vinha aqui algumas questões de circunstâncias impossíveis. O profeta do Senhor falou o que ia acontecer, mas teve um homem, como vocês já viram, né? O que foi que disse esse homem? Olha só, porém o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ou seja,
esse homem ele não estava convicto, né? Ele duvidou aí da palavra do profeta. E aí vem uma dura sanção que o profeta daria a esse homem. E diz assim, e ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Irmãos, a promessa foi dada pelo servo de Deus. Cabe a eu e a você confiar na promessa. Confie na promessa de Deus. Mesmo quando as coisas pareçam impossíveis, confie no nosso Senhor. Ele nunca deixará o justo mendigar o pão. E esse homem, ele duvidou da palavra do profeta. Mas aí estava a sanção. E vamos ver se isso aconteceu um pouco mais para frente, tá bom? Vamos lá. A segunda pergunta neste momento. E para a segunda pergunta diz dessa maneira. O que decidiram fazer os 4 leprosos famintos? Que surpresa encontraram no acampamento sírio? Para entendermos essa pergunta, que eu não sei quem eram esses leprosos e onde é que eles estavam para ir no acampamento sírio, vamos convidar aí a nossa irmã Eudilene, mais popularmente conhecida como Irmã Dil, ali de Portugal, para nos ajudar. Eu sou a Eudilene, estou vivendo atualmente em Portugal e me foi feito o convite a participar da pergunta número 2, que diz que o que decidiram fazer os leprosos famintos? Eles estavam ali ao pé da cidade de Samaria. Naquela cidade estava em momento de fome, de crise. Então eles estavam ali se decidindo e disseram um ao outro, se nós entrarmos para a cidade, nós iríamos morrer de fome. Se ficarmos sentados aqui também, nós também morreríamos. Então vamos até ao acampamento dos sírios. E ali, na segunda parte da pergunta, diz que surpresa encontraram no acampamento sírios. Ali, para sua grande surpresa, foi encontrado o acampamento vazio, pois ao amanhecer Deus fez com que os sírios ouvissem grandes ruídos de carros, cavalos, e ali na mente deles eles estariam como se estivesse chegando um grande exército. Então ali eles saíram correndo e deixando todos os seus pertences. Ali deixaram seus cavalos, deixaram os seus jumentos e também os mantimentos. Então o que aconteceu? Para sua grande surpresa, encontraram vazio. Nesse tempo foi que houve a guerra, que foi a morte do rei Acabe, né? E então a cidade de Israel, o povo de Israel ficaram com uma grande ruína. Então foi o que aconteceu para sua grande surpresa, e ali os leprosos foram alimentados. E assim foi a questão da pergunta número 2. Que Deus abençoe a cada um de vós e muito obrigado pelo convite. Deus vos abençoe. A irmã possa enviar aí à sua família as nossas saudações e que esse vídeo possa ser também compartilhado com os nossos irmãos portugueses, tá bom? Não se esqueça disso, compartilhe aí esse trabalho. Que Deus nos abençoe sempre. Irmãos, vimos aí, né, a resposta aí da nossa irmã Eudilene e tudo o que aconteceu com esses leprosos que estavam famintos. E aqui vale destacar a ousadia que tiveram, né? Eles estavam numa situação perigosa. Eles estavam numa situação de vida ou morte. É assim como nós estamos. Estamos numa situação de vida ou morte. Ou morte eterna ou vida eterna. E nós devemos levantar e ir à frente e buscar algo para mudarmos esse panorama que vivemos. Assim como fizeram os leprosos. E vocês viram o que aconteceu com cada um deles, com eles, quando chegaram lá no acampamento dos sírios, né? Vamos lá. Muito obrigado, irmã. Vamos lá agora à terceira pergunta. Boas notícias. A profecia cumprida. Terceira pergunta. O que encontraram? O que deviam fazer com as maravilhosas notícias? Essa pergunta eu mesmo vou responder nessa oportunidade. Quando chegaram lá os leprosos, o que foi que encontraram no acampamento, no arraial? Estava tudo vazio. Encontraram uma tenda
e começaram a comer, a fartar-se, a deliciar-se nas comidas que ali ficaram pelos assírios. Comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e roupas e foram e os esconderam. Depois entraram em uma outra tenda e fizeram a mesma coisa. Só que um dos leprosos falou: ué, será que está certo? Será que está certo fazer isso? Só comermos e pensarmos em nós? Não, vamos, hoje é dia de dar boas novas. Vamos lá anunciar ao povo da cidade, vamos anunciar ao rei. E eles foram lá, bateram na porta e avisaram o que tinha acontecido. Que bênção maravilhosa! Era tempo de boas novas, irmãos. Assim como eu e você, quando por muitas vezes estamos em situações desesperadoras, devemos estar fazendo. A minha vida e a tua depende disso. Diz a palavra do Senhor que devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se eu já conheço a palavra do Senhor, que eu não posso apenas estar satisfazendo a minha vida, satisfazendo o meu eu, mas que meu eu possa ficar de lado e que possamos espalhar mais e mais essas boas novas de Cristo Jesus. E Cristo está voltando, meu irmão. Você está convencendo, você está falando a outras pessoas desse Cristo Jesus? Devemos dar essas boas novas do Evangelho a muitas pessoas que estão necessitadas. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos agora à quarta pergunta. A quarta pergunta diz assim: a quem foram enviadas as notícias da fuga dos sírios? Estava completamente convencido de que os sírios haviam abandonado o acampamento? Para nos ajudar com essa resposta, eu vou convidar aqui o pastor Samuel Maravilha, que é o nosso atual presidente. Pastor, é contigo. Que Deus te abençoe desde já. Obrigado, irmão Hilton. Primeiramente porque posso também participar desta lição de Escola Sabatina. E obrigado também por você estar dando continuidade a esse estudo dessas lições, né? E como você fez a pergunta número 4, queria também compartilhar com vocês a resposta. Quando os 4 homens leprosos descobriram que eles haviam encontrado uma mina de ouro, não só na questão de alimentos, mas também de roupas e dinheiro, ele achou que aquilo ali fosse uma coisa que não devia ficar só para eles. Era uma coisa boa que devia ser compartilhada. Então a primeira coisa que eles lembraram foi da cidade, que muitas vezes auxiliaram eles e que precisava também de alimentos, estavam morrendo de fome como eles. Então eles resolveram levar as boas novas para os pessoal daquela cidade, ou em outras palavras, o povo de Israel. E esses 4 homens chegam no muro e gritam pelos porteiros. Então a resposta, perguntando a quem foram enviados agora para esses porteiros. Era o primeiro que estava agora ali, evitando que qualquer pessoa entrasse na cidade. E ao chamar o porteiro, contaram-lhe as boas novas. Olha, você não sabe o que aconteceu, encontramos no arraial dos assírios muitas comidas e nenhum deles estava lá. Como aceitar essa notícia? Quem eram esses homens? Quem eram esses leprosos? Os leprosos são homens que são rejeitados. Por que eu daria ouvido a esses leprosos? Vai ver que ele foi pago para fazer isso. Assim foi a mentalidade dos que receberam essas boas novas. O porteiro ainda levar essa notícia para o rei para poder tentar ver se seria possível de que eles tirassem algum proveito desse acampamento dos sírios vazio. Então eles tomaram a decisão. Bom, pode ser verdade, mas pode ser uma armadilha para nós. Pode ser que essas pessoas estejam agora escondidas e quando nós saímos para poder ir ao acampamento, eles tomam a gente agora de surpresa, tomam a nossa cidade e nós ficamos. O que fazer nessa situação? Aceita ou não aceita essas boas novas? É boa nova mesmo ou isso é uma armadilha? Isso tiveram que enfrentar o povo de Israel também. Mas os 4 leprosos não se preocuparam com isso não. Se nós aproveitamos, eu quero levar também essas boas novas para outros que estão em necessidade como eu. Se isso aqui é uma lição para nós, então vamos aprender um pouco essa lição. Nós somos seres humanos, nós somos esses 4 leprosos, nós somos as pessoas rejeitadas pela sociedade porque nós temos doutrina diferente, nós temos um conhecimento diferente dos que eles têm.
quando você vai dar as boas novas do Evangelho para eles, nem sempre as boas novas vai ser boa nova para ele, porque eles não podem aceitar daquela forma. Pode aceitar aquilo como se fosse uma armadilha. Como nós vamos querer ajudar alguém que quer o nosso mal? Os leprosos não olharam para isso. Mesmo que realmente os leprosos contassem uma boa novidade para eles não tinham nenhuma obrigação de aceitar aquilo como boa nova. Leprosos, rejeitados, foram pagos para fazer isso, deram alimento para eles não morrerem e eles vieram agora trazer essa notícia. Não vamos tomar dessa forma. Um dos homens, um dos responsáveis, uma pessoa deu uma ideia, um servo dele falou: por que nós fazemos diferente? Nós mandamos um só homem com um cavalo, dê a volta na cidade para ver se é uma armadilha. E assim foi. Eles fizeram dessa forma. Mas a questão que nós temos nessa pergunta: qual deve ser nossa atitude frente a nossos inimigos que se opõem contra a nossa verdade? Temos coragem de falar para alguém que não acredita no que nós acreditamos? Como tiveram aqueles leprosos? Eles podiam morrer. Eles podiam encontrar isso como se numa oposição e alguém matar eles. Mas os leprosos sabiam a boa notícia que estavam dando era uma notícia de vida. Assim nós temos que ver. As boas novas devemos levar para os outros, são novas de vida. Muitas pessoas podem ser salvas com a verdade que nós ensinamos. Com o alimento que nós vamos dar para eles podem se salvar. Ainda que eles não queiram aceitar, mas eles precisam. Então, entre precisar e entre não querer, nós temos que correr esse risco. Ser o mensageiro, porta-voz das boas novas, assim como aqueles leprosos foram. E se Deus assim permitir, assim como o servo aceitou, outras pessoas vão aceitar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Samuel, que Deus te abençoe. Foi uma alegria aqui ver a sua presença. E saiba mais, hein? Teremos mais oportunidade desse pastor aqui nos ajudando. Também vocês já o escutam aí em nossa rádio, nas mídias web, muitas e muitas vezes ele com seus temas que está trazendo de reflexão para nós. Que isso seja uma bênção em nossas vidas. Muito obrigado, pastor. Que Deus te abençoe sempre. E vamos aí, agora, neste momento, a quinta pergunta dessa lição, que diz assim: qual foi a ordem a ser cumprida para que tivessem certeza de que o acampamento vazio não era uma armadilha? Com que surpreendente confirmação voltaram os investigadores? Vamos lá, para isso eu vou convidar aqui uma pessoa também que é muito querida por nós, que é o nosso irmão Luiz Amâncio, ali de Vila Ré, São Paulo, para nos ajudar também. É contigo, meu irmão. Seja bem-vindo. Todos, eu quero responder essa pergunta começando pela promessa que o Senhor fez ao povo de Israel. Está na notinha dessa pergunta 5, que diz assim: se diligentemente guardares todos esses mandamentos que vos ordeno, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. Essa promessa o Senhor havia feito ao povo de Israel para que eles, na condição de ser obedientes a Deus, conquistariam muitas coisas. Hoje, nós não temos mais esse costume ou essa prática de conquistar territórios, conquistar nações. Mas o Senhor, da mesma maneira, faz promessas a nós para que possamos obedecer e conquistar muitas outras coisas. Assim como o povo de Israel, hoje também muitos de nós não acreditamos em suas promessas e aí queremos novamente seguir os nossos próprios caminhos.
Mas voltando especificamente à pergunta, sabemos que numa guerra a atitude de um e de outro lado ninguém sabe. Então, as pessoas, os reis daquelas nações ficavam apreensivos quanto à estratégia que o outro iria ter. E o rei de Israel estava muito temeroso, porque os sírios estavam escondidos para atacar. Quando recebeu a notícia de que os sírios haviam fugido, ele então ficou apreensivo e não sabia como reagir. Diz que ele mandou então mensageiros para vasculhar se os sírios não estavam escondidos. E já no caminho, esses mensageiros viram roupas e pertences dos soldados, indicando que eles haviam fugido. Havia roupas e pertences espalhados por todo o caminho. Quando esses mensageiros voltaram, eles apresentaram ao rei esta notícia. Era real, era verdadeiro o que aqueles homens leprosos tinham dito. Os soldados sírios tinham fugido de medo do povo de Israel. A promessa de Deus foi tão ampla que o povo de Israel não saiu de seu lugar, não esteve pronto para a guerra, e assim mesmo o inimigo fugiu. Que possamos nós tirar lições para a nossa vida dessa lição de Escola Sabatina e possamos confiar em Deus sem ter nenhuma preocupação, porque Ele pode e Ele vai nos proteger. Fiquem todos com Deus, é o que desejo a todos vós. Amém. Muito obrigado, irmão Luiz. Que Deus te abençoe sempre, viu? Como muitos chamam de tio, né? Que Deus te abençoe e que você possa fazer presente aqui em outros vídeos ainda, que ainda sairá nesse canal. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Vamos lá, irmãos. E a gente viu aqui nessa resposta, né, como foi a pressa dos sírios. Deus, ele é tão maravilhoso que quando fez com que aqueles sírios achassem que estava vindo um grande exército para eles, ali foi o poder de Deus. E o que foi que fizeram esses sírios? Foram buscar alguma coisa que ficou para trás? Não. Do jeito que eles estavam, saíram correndo, marchando e se mandando para atravessar o Rio Jordão. E a pressa foi tão grande que deixaram foi tudo, até as suas roupas. Esses soldados acabaram deixando para trás. E aí foi as maravilhosas notícias, né? A confirmação dos investigadores do que aconteceu. Que coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso. O povo da Samaria não precisou tirar sua espada da bainha para lutar, mas Deus os preservou e Deus os protegeu. E muitas vezes, quando acharmos que não temos mais nada para fazer, meus irmãos, confie no Senhor, porque dele vem toda a vitória que nós necessitamos. Isso é um exemplo e é o que nós devemos estar fazendo, amém? Vamos lá, sexta pergunta agora. Diz dessa maneira: o que o povo recebeu em abundância? Qual mensagem de Eliseu se cumpriu exatamente? Vamos para responder essa pergunta e ao sul, lá em Curitiba, o nosso irmão Edir, para nos ajudar. Meu irmão, seja bem-vindo a este canal e agora compartilhe conosco a sua resposta. Sexta pergunta: o que o povo recebeu em abundância? O povo recebeu em abundância tanto cevada como trigo. Qual mensagem, subpergunta: qual mensagem de Eliseu se cumpriu exatamente? Quando nós pegamos o mesmo livro, capítulo 7, verso 1 de 2 Reis, o profeta Eliseu havia predito uma profecia para o rei e para o capitão. E a profecia era esta:
que mais ou menos num período de 24 horas haveria abundância de alimentos. Seria uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Naquele tempo exatamente, o povo estava passando necessidade. Havia fome em Samaria. Mas o profeta Eliseu chega até o rei com uma profecia vinda da parte do Senhor. E a profecia era que haveria abundância de alimentos para eles. Toda vez que nós confiarmos na palavra do Senhor, isso se cumprirá em nossas vidas. Muitas vezes o ser humano ele prefere confiar no outro humano e não no que está escrito. Se nós confiarmos no que está escrito, por mais que nós tenhamos que passar por dificuldades e privações, no momento certo Deus nos dará tudo o que é possível que Ele nos deseja. Então que possamos confiar na palavra do Senhor e que no momento certo as promessas do Senhor se cumprirão em nossas vidas. Amém. Muito obrigado, querido irmão Edir. Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado por aqui ter compartilhado conosco essa belíssima reflexão, essa belíssima resposta, e que isso seja para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado. E aqui vemos, irmãos, o que foi que aconteceu. Qual foi o que foi que receberam a abundância? O povo estava com fome e agora, pela bênção do Senhor, eles puderam saciar o seu alimento. E já entrando aí na 7ª pergunta, que diz assim, e o último subtítulo, os resultados da incredulidade. O que aconteceu a quem duvidou e zombou da profecia de Eliseu? Como Jesus advertiu aos que duvidam e buscam falhas nas promessas do Senhor. Irmãos, depois que aí o pessoal viu a abundância que teve, a promessa de quem? De Eliseu se cumpriu. Diz assim, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã quase a este tempo haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, a palavra do Senhor se cumpriu. O profeta do Senhor estava convicto da promessa de Deus, da vontade do Senhor. E aí se cumpriu mais uma vez. Como Deus é maravilhoso. Que Deus possa nos abençoar para termos essa fé e crermos assim na palavra do Senhor, meus irmãos. É algo que devemos ter. E diz mais o que foi que aconteceu com aquele homem que zombou da profecia? Tem muita gente que também duvida da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que vai acontecer com aquele que duvida? Olha o que aconteceu com esse homem. E diz assim, olha o que ele tinha falado. E eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse, eis que o verás com teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Olha só, não duvida da palavra do Senhor. Se Deus prometeu que isso vai acontecer mesmo, fecha o olho e diz amém, agradece ao Senhor. Não duvida. Olha o que acontece com aqueles que duvidam da vontade de Deus. Não tem muita gente hoje duvidando da segunda vinda de Jesus? O que é que vai acontecer com essas pessoas que continuam duvidando da promessa do Senhor? Vai ter a morte também. E essa vai ser morte eterna, meus irmãos. Que possamos estar agora confiantes no Senhor e saber que Deus ele é maravilhoso. E Ele quer trazer aí as promessas para nós, para que assim possamos crer, possamos ter fé. E agora diz a segunda parte da 7ª pergunta. Como Jesus advertiu aos que duvidam e buscam falhas na promessa do Senhor? O que é que diz? Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste, bem-aventurados que não viram e creram. Eu ainda não vi a vinda de Jesus. Eu não vi Jesus no passado, mas pela fé, meu irmão, eu tenho certeza que Cristo veio, fez seus milagres, todas essas promessas que lemos nas Escrituras, e tenho certeza ainda da breve volta de nosso Senhor. Você sabe, vemos aí todos os dias o que é que está acontecendo. Meus irmãos, o fim chegou.
O fim está cada vez mais próximo. Que eu e você não venha esperar para dizer eu aceito a Jesus, mas que esse desejo possa vir em minha vida agora, o quanto antes, pois quando Cristo vier, meu irmão, poderá ser tarde demais. Aqui temos mais um estudo, a qual Deus nos abençoou, para que hoje nós pudéssemos estar estudando. Foi toda essa semana, meus irmãos, que pudemos compartilhar desse estudo nas nossas manhãs, nas nossas tardes, a hora que foi aproveitável para nós. Então que eu e você não venham duvidar. Para nós as coisas podem ser difíceis, mas para o Senhor nada é impossível. Que Deus nos abençoe. E por aqui vamos ficando com esta escola sabatina. Que esta mesma seja para a honra e glória do nosso Pai que está nos céus. Agora vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas alturas celestiais, muito obrigado, Senhor, por mais esta grande oportunidade que deu a cada um de teus filhos, para que pudéssemos estar estudando as tuas palavras. Que essas palavras, Senhor, possam ficar em nossas mentes e em nossos corações, e que o nosso desejo, Senhor, seja fazer o que o Senhor nos pede. Que possamos ser fiéis e corajosos e não duvidar de Ti em circunstância alguma. É o que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. E até a próxima, meus irmãos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima semana.